Esse negócio de música é muito real, não só para essa questão de rituais, para tudo. Pra tudo. Hoje em dia, eu já falei aqui no podcast, se eu não me engano, em algum momento, eu falo para todo mundo também, que eu era um cara que falava que gostava de música triste. E eu achava que eu gostava de música triste. Ainda acho que eu gosto de música triste. Uhum. Só que isso, a música, cara, ela tem um poder no teu inconsciente muito grande. As pessoas acham que não, que é só música. E podem olhar para esse papo de, a música tem um certo domínio no teu mental e achar que é baboseira. Uhum. Mas, cara, não é. Não é. A música tem tanto um controle. Se tu olhar para as top músicas do Spotify, tu sempre vai ver que elas não estão de acordo com a ideia de uma vida boa, e Uhum. sim de uma vida onde que tem, às vezes, questão de até mesmo prostituição, de tráfico, de arma, de Uhum. pessoa que trai, ou pessoa que só quer buscar um relacionamento Vazio. assim, vazio. E a gente percebe que essas músicas sempre estão no topo. Uhum. E aí é a minha teoria da conspiração, né? Uhum. Existe algo por trás disso. Uhum. Existe pessoas, existe empresas, existem coisas por trás disso para que a gente ande por esse caminho, Uhum. para desvirtuar do outro. E nessa questão de música e de o que acontece na nossa mente, o que aconteceu na tua mente depois das tuas consagrações? O que tu leva pra tua vida? Como é que tu se sentiu depois? Primeiro, eu era essa questão de música, de cultura, é exatamente isso que tu pensa, na verdade. A teoria da conspiração, ela é muito real. É real, é É real. muito é real. real. E eu via muito mudando o estilo de música que eu ouvia antes e ouço agora, muda totalmente a minha vibração, o meu dia. Eu coloco uma música, o dia já começa diferente. E aí a gente começa a ter como exemplos, por exemplo, eu não costumava ouvir Hal Seixas, por exemplo, nunca ouvia. E tu pega as músicas e as mensagens que tem, cara, o cara era super expandido, um entendimento de vida, de não seguir o sistema, porque os top 10 do Spotify lá reflete o que é a nossa cultura. E é totalmente desprovida de princípios e valores ético-morais, enfim, de pessoas que estão no comando, no poder, para que essas pessoas não pensem. E o que a ayahuasca faz? Por que existe tanta julgamento e principalmente fora? Ainda no Brasil é regulamentado e a gente pode ter acesso a isso. Que quem está no poder não quer que a gente pense. E a música, além de trazer as mensagens, elas são vibrações. Então, tu vai ouvir lá, nada contra, assim, mas tu vai ouvir um funk que tem aquelas mensagens de... Enfim, a gente sabe Sabemos, né? já sabemos do que se Sabemos. trata, né? Mas baixa a tua vibração e tu começa a acreditar que a vida é isso, que a vida é trair, que o cara massa é quem bebe, é o cara que pega as mulheres, que tem dinheiro. E aí a gente é totalmente manipulado para achar que aquilo é definição de sucesso, por exemplo. Só que a gente sabe que não. Por trás disso é uma vida vazia e essa mudança de frequência de música, além das mensagens, traz um novo olhar para a própria vida, sabe? Para mim mudou tudo. Todo tipo de música. Eu, inclusive, despertei para... Agora faço aula de violão, tô fazendo aula de canto, aula de djembe também, porque eu tenho essa convicção de que a arte é uma maneira espetacular de fazer as pessoas pensarem e acordar, sabe? Sim, mas e depois ali, como eu tinha falado, como é que funciona a tua vida antes e depois da ayahuasca? O que tu sente? O que mudou dentro de ti? Tu citou que tu tem um sentimento de amor. E normalmente as pessoas sempre tocam nesse assunto. Pô, é um sentimento de amor. Aí eu vou entrar num assunto que depois a gente vai conversar mais. Eu Show. acredito que esse sentimento sempre está dentro da gente. Sempre tá. Por que do nada deu um estalo na tua vida e esse sentimento veio à tona? E como é que ele funciona? Como é que tu se sente? Então, a primeira cerimônia, depois que acabou, assim, eu lembro claro, assim, de eu ir no supermercado e eu ficar, assim, parado, olhando as pessoas, querendo abraçar todo mundo, sabe? Porque na minha primeira consagração eu senti a Deus comunicando comigo, ele diz, meu filho, tu passou por tudo, mas tem um propósito e eu te amo. E é um negócio que tu não consegue explicar. É realmente sentir, assim, a vontade de abraçar, a vontade de dar um sorriso.
E nem falar eu te amo. Eu te amo... O amar outra pessoa é através do teu gesto, do jeito que tu trata as pessoas no dia a dia. Então é um negócio meio inexplicável, assim. Antes eu tinha esse carinho, sempre fui um cara carinhoso, assim. Mas a diferença é no sentir real o que é um amor, sabe? Que aí tu não tem como explicar. É um negócio que eu tenho como termômetro o coração órgão mesmo, assim, o coração. Cara, quando você tá com pessoas que... Não digo pessoas, em situações, principalmente de presença. Aqui a gente tá no podcast, tá no momento de presença, não tá pensando no depois ou no antes. Tu consegue ouvir teu coração. Antes, eu só conseguia ouvir ele batendo em situações de meditação. Assim, eu meditava, cara, 30 minutos, meditava, aí eu conseguia ouvir ele batendo. Hoje, se eu tô em uma situação, eu vejo ele... E é ele que me comunica essa questão de amor, de sentimento, sabe? Ele te comunica? Como assim? Como... Nessa questão do sentir. Quando tem uma coisa, uma pessoa, uma situação, ou algo que tu tem que fazer, por exemplo, de intuição, o coração ele começa a bater mais forte. E tu consegue ouvir. Então não é algo que tu consegue explicar, é só tu, que nem tu vê teu filho, por exemplo. Tu olha, tu tem um sentimento ali, tu não consegue explicar. Eu nem posso imaginar. Eu vi um grãozinho de feijão essa semana no ultrassom, eu começo a chorar, cara. Como é que tu vai explicar esse negócio, entendeu? Então, essa comunicação é um negócio de sentir. Eu não tem muito como explicar com palavras, sabe? Pois é, cara, essa sensação de ter um filho, né? Recentemente eu tive um filho, né? Eu sempre falo dele aqui, da minha esposa. E essa sensação, cara, é como o Maicon fala, não tem como não ver Deus na criança, cara. Não tem como. Não tem como, assim, quando tu tá dando banho... Ah, que coisa, eu vou começar a chorar, cara. É incrível. Como eu falo da minha família, eu sinto vontade de chorar, isso. Cara. É uma emoção muito forte, cara. Isso. E eu acredito que, assim, ó, eu nunca fui numa consagração de ayahuasca. Eu tô louco pra ir. Mas ainda tô esperando o momento certo. Eu sei que não existe um momento certo, mas eu tô esperando pelo menos o meu filhinho, assim... Ficar mais tranquilinho pra depois eu ir. Talvez seja uma desculpa que eu esteja colocando na minha mente. Ou talvez um medo da ayahuasca e o que ela vai me mostrar. Tu não sentiu medo na hora que tu tomou? Senti, cara. Por que eu senti? Porque eu sabia o que eu podia ver. Então, muitos de nós sabemos das nossas sombras. Tem coisas sobre nós que só a gente sabe. Ninguém sabe. Sobre ti, tem coisas que só tu sabe. E eu fui lá, cara, se aparecer isso aqui, eu não sei se eu dou conta. Não sei se eu dou conta. E era uma situação de infância que pode ser pesado, mas eu tive o entendimento que isso precisa ser falado porque é o que desencadeia a maior parte dos problemas das pessoas, que era uma questão de abuso, que eu sabia que eu tinha sofrido na infância. E disse, cara, se aparecer isso, eu não sei se eu dou conta. E não apareceu, e essa questão eu me curei falando com a minha namorada. Não foi na ayahuasca. Ela também passou por isso, e a gente conversando conseguiu se curar, e aquilo saiu da minha mente. Então, a parte de que a ayahuasca só mostra o que tu tá preparado para ver é muito real. Porque, como eu te falei, eu já consagrei várias e várias vezes. Só que, cara, teve coisas que eu descobri na 20ª que eu tava encapsulado, eu digo, né, encapsulado na minha mente, tão forte, que só na 20ª ela me mostrou que ela sabia que eu ia dar conta, entendeu? Então, o medo das pessoas é de ver uma sombra que às vezes elas já sabem, entendeu? Só que a ayahuasca ela é muito... sábia, que ela sabe como te mostrar. Então, o cara que é meio durão, assim, ela trata com amor, pra depois ela bater mais forte, vamos dizer assim. Então, é isso, sabe? Era esse o meu medo de ver o que eu já sabia que podia vir, e ela só mostra quando a gente tá preparado.